Muito bem, seguindo em frente aqui com nossos Maseret Shabbat, a gente se encontra no Daf Kuf Kaf Zain Amud Bet. Foi dito na Mishnah que tem certos tipos de frutas que podem ser tiradas do celeiro e tem certo tipo de frutas que não. Basicamente, o que é mukse eu não posso mexer e o que não é mukse eu posso mexer. E agora vai tratar exatamente o que é chamado mukse e o que não é mukse. Então foi dito o seguinte assim, na Mishnah, o Maser Rishon Shenitla Trumato. Maser Rishon que foi tirado dele Trumá. Vamos só organizar aqui como se tira Trumot e Masrot, em um minutinho. Primeiro se tira 2% para o Cohen, isso é chamado de Trumá. Depois se tira Maaser Rishon, é 10% que vai para o Levi. O Levi tem que tirar 10% do que ele recebeu para o Cohen. E do original, o dono que tirou, depois de tirar 10% de Maaser Rishon, ele tira Maaser Sheni ou Maaser Ani. Maaser Sheni era comida em Yerushalayim, Maaser Ani era dado para o pobre, pode comer em qualquer lugar. No primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah é Maaser Sheni. No terceiro e no sexto ano da Shemitah é Maaser Ani. Agora, foi dito na Mishnah, então, Maaser Rishon Shenitral Matos. Se eu tenho lá uma cesta de frutas, de Maaser Rishon, que foi tirado dele Trumá, posso movimentar isso para usar o lugar. Agora, Pshita, é óbvio, o que tem de errado aqui? É Maaser Rishon, que tirou Trumá, tá perfeita a comida, não tem erro nenhum, é óbvio que eu posso movimentar, não é Mukse. Está tratando do seguinte caso. Geralmente, quando eu tenho uma colheita, eu junto toda a colheita no celeiro, de lá eu tiro Trumá Gdolá, são os 2% para o Cohen, depois Maaser Rishon para o Levi, e aí o Levi tira parte dele para o Cohen. Agora, o que acontece se o Levi chegou no meu campo e ele pediu os 10% dele antes da colheita chegar no celeiro, enquanto ainda eram shibolim, enquanto ainda eram espigas de trigo, às vezes no campo, mas não está no celeiro, não juntou tudo em um lugar só ainda. Nesse caso, eu vou tirar maaser para o Levi, eu vou dar 10% para o Levi, sem tirar a Trumá Gdolá, sem tirar os primeiros 2% que deveriam ir para o Cohen. Porque a obrigação de tirar os 2% para o Cohen, ela só ocorre no momento em que eu juntei toda a minha colheita em um lugar só. Então, se eu tirei os 10% do Levi e o Levi tirou a parte dele para o Cohen antes dos dois primeiros por cento, também é Beceder. Certo? Isso daqui não é Mukse. Essa a Mishnah está tratando. É um Maaser Rishon que foi tirado a parte do Cohen, mas não os primeiros 2%, porque foi pego enquanto ainda eram Shibolim, antes de chegar no celeiro. Se o Levi chegou para receber uma Rishon enquanto ainda eram Shibolim, espigas soltas, não foram juntadas ainda no lugar final, Patur mitrumagdolá, não precisa tirar trumagdolá, não precisa tirar os 2% do Cohen. Shenemar, varimotam mimenu trumat Hashem, maaser mina maaser. O Levi, que ele recebeu os 10% dele, ele tem que tirar maaser mina maaser, ele tem que tirar 10% dos 10% que ele recebeu e dar para o Cohen. Mas os primeiros 2% que seriam no dono original, se ele pegou antes de chegar no celeiro, não precisa tirar. Maser na maser amarti lecha, outro magdolá maser na maser. O Levi ele tem que tirar só maser na maser. Só 10% do que ele recebeu. E não Trumá Gdolá, e não os primeiros 2%, e também mais 10%. Amarleira Papalé Abai, e a filha que demorou Baquerina Meliftar, perguntou a Papa para Abai, olha, a Sodra Shá do Passuco diz o seguinte, o Levi, do que ele recebe, ele deve tirar somente Maser, ele deve tirar somente 10%, nunca precisa tirar a Trumá Gdolá, os primeiros 2% que o dono deveria ter tirado. Pergunta Rafa Rabai, então se for assim, se o Levi pegar mesmo no campo, certo? Não no campo. Digamos que o dono do lugar, o dono da colheita, juntou tudo no celeiro. Já tem a obrigação de tirar os 2%, a Trumagdolá. Se o Levi foi lá e pegou o macer dele, antes de tirar a Trumagdolá, talvez ele vai precisar tirar só 10% do que ele recebeu para o Cohen e não os primeiros 2% originais que deveria ter tirado. Pergunta era para o seguinte: o que acontece se o Levi pegou não enquanto eram shibolim, enquanto eram espigas ainda no campo, depois que foi trazido para o celeiro? Será que depois que foi trazido para o celeiro, ele tem que tirar 10% e mais 2% do original? Porque a priori está escrito no Passuco
que o Levi só tira 10%, ele não tira os primeiros dois. Então, mesmo que ele pegou depois que já tinha a obrigação de tirar esses dois, talvez ele está patur. Amarlei alecha marcame, como tontem tarimu, o maraita idgan vai lo idgan. Fala vai para ele o seguinte, não. Isso que o Levi só tem que tirar 10% do master que recebeu, e não os 10% original, enquanto ainda não tinha obrigação de tirar a Trumá Gdolá, os primeiros 2%. Mas se já chegou na situação em que é obrigado a tirar a Trumá Gdolá, e o Levi foi lá e pegou antes de ser tirado, aí ele sim tem que tirar os 2% da Trumá Gdolá e mais 10% do que ele recebeu para o Cohen. O Maaser Sheni. Foi dito na Mishnah também que se eu tiver uma cesta de Maaser Sheni ve'ekdesh shenifdu, Maaser Sheni ekdesh, que ele tem que duchar. Agora eu transferi a Kedushá dessas frutas para dinheiro, por exemplo, e vou levar isso para Yerushalayim, ou vou dar para o Beit HaMikdash, posso movimentar as frutas. Na Pshita, é óbvio, essas frutas de Ekdesh ou de Maaser Sheni, no momento em que eu tirei delas a Kedushá, está liberado, qual o Hidush? Lo tzricha shenatan et hakerev v'lo natan et hachomesh. Hakamash minan dein chomesh ma'akev. Fala que o Hidush aqui é o seguinte, geralmente se eu tenho frutas de Maaser Sheni, que tem que ser levadas para Yerushalayim, caso eu queira levar dinheiro para Yerushalayim, não as próprias frutas, eu posso transferir a Kedushá das frutas para o dinheiro, mas eu tenho que aumentar um quinto do valor final, é 25% do valor original. Então, o que acontece se eu fiz essa transferência, mas não acrescentei esse Homesh, esse quinto, mesmo assim, as frutas, a Kedushá saiu das frutas e foi para a moeda. Mesmo que deveria ter um pouco mais de dinheiro lá, mesmo assim, funciona e as frutas estão liberadas. A turmusa yavesh é um tipo de legume que ele está meio seco, mesmo assim eu posso movimentar ele porque dá para comer. Fala Gemara, dafka yavesh aval lo maitama kivan demarir lo achla. Esse turmus, quando ele já secou um pouco, ele é comestível, mas se ele ainda tiver úmido, digamos assim, aí não. Se ele ainda tiver úmido, não pode comer ele, porque ele é muito amargo, não pode comer, mas ele é muito amargo e não dá para comer, então ele é considerado virando o Amud. Kufkafreta Mudale. Fala Gemara, Avaloita Tevel. Se tiver Tevel, Tevel é um tipo de plantação que colheita que não foi tirado nada de Trumot e Masrot, não posso movimentar isso. É mukse. Fala na Pshita, é óbvio que é mukse. Essas frutas não podem ser comidas no Shabbat. É óbvio que elas são mukse e não posso tirar. Fala Gemara, Tzricha, Betevel Tavul Mitrabanan, Shezaro Betzit Shinu Nakuv. O Hidush é que mesmo que o Tevel aqui seja um Tevel de Rabanan, por exemplo, se era um Atzit Sheino Nakuv, eu plantei alguma coisa em um vasinho que não estava conectado com a terra, conectado com o chão, certo? Ele tinha um prato embaixo, algo do tipo, que a obrigação de tirar maaser disso é só miderabanan, mesmo que a obrigação é miderabanan, esse tevel ele é considerado mukse e eu não posso movimentar ele no Shabbat. Velo Maserishon, e foi falado aqui, Maserishon que não foi tirado dele Trumá Gdolá, Maserishon que foi para o Cohen, mesmo que ele tenha tirado o Maser disso para o... Desculpa, Maserishon que foi para o Levi, mesmo que ele tenha tirado o Maserishon para o Cohen, tinha ter tirado o Maser para o Cohen, que ele precisa tirar, se ele não tirou os 2%, ele é... Desculpa, está ensinando a chamar o seguinte, Velo Maserishon shelo nitla mimenu trumato, Maserishon que não foi tirado dele Trumá Gdolá, é mukse e não posso movimentar. Pshita, é óbvio. Se eu não tirei Trumá Gdolá, aquilo é proibido de ser comido, não posso movimentar. Mal tem aqui de Amalei para Abaye, que é mais que deixar ele Abaye. Está tratando o seguinte: está tratando que o Levi chegou no campo do cara e depois que toda a colheita estava no celeiro, antes de tirar Trumá Gdolá, o Levi pegou o maaser dele e tirou 10% do maaser dele para o Cohen, mas não foi tirado os primeiros 2%. Eu poderia pensar que nesse caso, mesmo assim, tá mutar, já que o Levi só precisa tirar maaser na maaser, só precisa tirar maaser sobre o que ele recebe e não os primeiros 2%, que é mais que não, que já chegou no celeiro e já tem sobre isso a obrigação de tirar os 2%, o Levi ele vai ter que tirar, além dos 10% que ele passa para o Cohen, vai ter que tirar também mais 2% da Trumá Gdolá, a Trumá original. ולא את המעשר שני וכולי, מעשר שני והקדש שלא נפדו, מעשר שני הקדש, que não podem ser comidos, porque eu estou fora de Jerusalém, porque do Beit HaMikdash, se não fez neles pidion, não transferir a kedushá deles para dinheiro, não posso movimentar isso no Shabbat. Então, na Pshita, é óbvio, porque é mukse,
certo? Maaser Sheni tem que comer em Yerushalayim, não dá para comer aqui em Iranana. E é que deixa do Beit HaMikdash, não posso comer. óbvio que é mukse, está tratando que eu fiz pidion, eu sim resgatei, eu sim transferi a kedushá deles para moedas, só que eu fiz isso da maneira errada. E já que eu fiz da maneira errada, não valeu. Ou seja, antes a gente viu que se eu fiz da maneira errada e não acrescentei o Homesh, os 20%, Lonorá, está valendo. A transferência funcionou, não é mukse. Mas tem situações em que se eu fiz errado, não valeu bichlal, e essas frutas continuam sendo maaser sheni e ekdesh, e elas não podem ser movimentadas. Como? Maaser shepdaol gabe simon, derachman amar vetzarat avkese beadecha davar sheyesh botzura. Se o maaser eu fiz pidion dele para moedas, agora eu usei moedas que elas não têm a face do rei. As moedas antigamente elas tinham a face do rei ou a face do governador, e elas tinham um valor maior. E a Torá falou que o pidion tem que ser feito para moedas desse tipo. Se eu fiz pidion para moedas que não têm a face do rei, elas não têm esse valor, o pidion não valeu. Ou Ekdesh, por exemplo, eu tinha frutas de Ekdesh, eu falei, olha, a Kedushá dessas frutas de Ekdesh, eu estou transferindo ela para moedas, valeu, tá ótimo. Eu levo as moedas para o Beit HaMikdash e entrego lá. Mas se eu transferir a Kedushá para terra, falar, olha, eu tenho aqui um terreno, eu estou transferindo a kedushá dessas frutas para aquele terreno que vale $20.000, não funciona, não pega, não transfere. E as frutas continuam com kedushá, porque está escrito no Pasuk, Venatana kesef vekamlo. A transferência da kedushá tem que ser para algo móvel e não para um imóvel. Por isso, a kedushá não é transferida, as frutas continuam sendo de Ekdesh e é proibido movimentar elas no Shabbat. Veloitaluf, vecule. A gente trouxe alguns exemplos de comidas que não são comestíveis, e, consequentemente, se eu tenho uma cesta de luf, por exemplo, que não é comestível do jeito que ele está, se eu tenho uma cesta dessas e eu quero liberar lugar para o Beit HaMidrash ou para visitas, essa eu não posso inventar porque essa é muito. Tan Rabanan, fala Braita. Metaltelim etachatzav ebnei shomachal atzvaim. Posso movimentar um tipo de verdura chamado hatzav, porque as tartarugas comem isso. Vetachardal vneixo machala yonim. Hardal, mostarda, é comida para yonim, comida para pombas, então também não é mukse. Rashbag omerav metaltelim shivrei zchuchit vneixo machala naamiot. Rashbag fala, olha, pedacinhos de vidro também é comida para naamiot. Naamiot é um tipo de animal. Um minutinho, deixa eu procurar que animal é esse. Fazer uma pausa. Bom, não achei esse animal, não encontrei ele. Certo. Se eu não me engano, não sei, tem na minha cabeça que é o tipo de avestruz ou algo do tipo. Mas de qualquer jeito, ele come pedacinhos de vidro quebrado, não sei exatamente o que ele come, mas Rashbag fala, olha, isso, pedacinhos de vidro quebrado não é mukse porque na amiot podem comer. Amalei Rabinata, nelameata, chavilei smurot e taltelum, deixa machal lapilim. Fala Rabinata, então peraí, gravetos também não é mukse no Shabbat porque os elefantes comem. Ou seja, fala Rabinatan, o fato de que tem algum animal por aí que come isso não libera me movimentar mukse, certo? Você fala que pedacinhos de vidro na amiot comem, então pedacinhos de madeira também, elefantes comem. Então, fala Rabinatan, você vai liberar tudo porque tem algum animal, algum lugar que come. Então, Rabinatan discorda. Verashbag, na amiot shrichei, pelim lo shrichei. E Rashbag fala, olha, na amiot é mais comum ter por aí do que elefantes. Então, pedacinhos de vidro pode, porque dá para achar esse animal que precisa comer, mas elefantes, não. Amara Meimar, fala Meimar, veute itlei namiot. Fala Meimar, que a Meimar, isso que Rashbag permitiu movimentar pedacinhos de vidro porque ele é alimento para essas namiot, é só se a própria pessoa tem esse animal. Aí, para ele é alimento, porque ele tem um animal. Amaravashi, fala Ravashi para Meimar, ela meata, Amarle Ravashi, Amaravashi para Meimar, fala Ravashi para Meimar. Ela de que Amarle Rabinatan Rashbag, Havileis Mrot et Atev Nesho Machala Pilim, e Itlei Pilim Amailo. Fala Ravashi para Meimar, mas espera aí. De acordo com o que está falando, que está tratando que a pessoa tem esse animal, tem as Naamiot, então espera aí. Quando o Rabinatan falou para Rashbag
fez uma pergunta retórica. Assim, fala para ele, então, peraí, gravetos também vai movimentar porque elefantes comem. Se está se tratando que eu tenho o próprio animal, então, Inahinami, se eu tenho elefantes, gravetos não são mukse, porque eu tenho um elefante para alimentar. Qual o problema? Se eu tenho elefantes murot, pedacinhos de madeira não vão ser mukse, já que ele come. Ele era ui, ui. Então, Faravashi, não está tratando que eu tenho o próprio animal. E sim que eu posso encontrar por aí esse tipo de animal. Então, já que eu posso encontrar pela região esse animal que come pedacinhos de vidro, Farashmag não é mukse. Mas murot, gravetos de madeira, eu não acho em lugar nenhum um elefante para alimentar ele. Por isso, é mukse. Amarabai, fala Bai. Rashbag, Virabi Shimon, Virabi Ishmael, Virabi Akiva, Kulhus Firaleu, Kol Israel Benem Melachim. De acordo com essas quatro opiniões, Rashbag, Rabi Shimon, Rabi Ishmael, Rabi Akiva, os quatro concordam que, de um ponto de vista da Halachá, Benem Israel, eles são como príncipes, certo? Que mesmo coisas muito, muito caras, é como se fosse comum para eles e, consequentemente, a Halachá muda de acordo com essa definição. Por exemplo, Rashbaga de Amran, Namiot era um animal muito caro, não é todo mundo que tem. Mas Rashbag fala que Namiot, alimento de Namiot, pedacinhos de vidro, não é considerado mukse, porque se encontra isso por aí. Pode ser que alguém tenha. Então, mesmo que é um animal que pertence só a pessoas muito ricas, muito importantes, príncipes, Rashbag considera Kol Misrael como se fossem Benem Melachim, como se fossem príncipes, e ele considera isso como se não fosse mukse, porque há certeza que alguém tem um desses por aí. רבי שמעון דתנן בני מלכים סמיכים על גבי מכותיהם שמן ורד, שכן דרכם של בני מלכים לסוך בחול. No Shabat, a gente viu essa Gemara lá para trás, com relação ao que é permitido e proibido fazer no Shabat com relação a produtos medicinais, foi dito que Benem Melachim, está na cama, falou que Benem Melachim, príncipes, podem passar nos machucados deles Shemen Vered, um óleo especial, porque eles costumam fazer isso durante a semana. Já que durante a semana eles passam isso no machucado, etc., então também em Shabat pode fazer isso, porque é algo comum, é como se fosse um hidratante, não é um remédio. Rabbi Shimon Omer, Kol Yisrael Benem Melachim. E Rabbi Shimon fala que não só príncipes na prática, todo Yehudi, mesmo que durante a semana ele não usa isso porque é muito caro, se no Shabat ele tem um desse, ele pode passar, porque é como se ele fosse um príncipe que passa isso durante a semana. E a gente não considera como se ele estivesse fazendo algo especial, algo diferente no Shabat. Então a gente vê também que ele considerou Israel Benem Melachim com uma relação prática na Halachá. Rabbi Shmuel Rabbi Akiva de Tanya, Arei Shayu Noshim Bo Elef Mané. Alguém que estavam, agora a gente vai provar que Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva também consideram Benem Israel como Benem Melachim. Alguém que ele estava devendo muito dinheiro. Elef Mané. Mané é um valor que vale 100 mais ou menos, então é 1.000 desses. Mas ele estava devendo muito dinheiro. Velavush itztelabat me mané. E ele estava vestindo uma roupa que valia 100 mané, valia 10% da dívida dele. Mafshitimoto, a gente tira essa roupa dele, que é muito, muito cara, vende ela, ou usa ela para pagar parte da dívida, 10% da dívida, o mabishimoto itzna reuyalo. E a gente dá para ele vestir uma roupa mais simples, que combina mais com o status social dele. Então, alguém está devendo muito dinheiro, fala tá na cama, e a gente vê que ele tem uma roupa muito especial, ele tem um carro muito caro, algo do tipo, a gente tira isso dele, dá para ele algo mais simples, e a diferença a gente usa para pagar parte da dívida. Ou seja, a gente considera o status social da pessoa para definir que tipo de coisa ele pode ter ou não pode ter, e o que está acima do status social dele, a gente tira dele, vende, paga a dívida e deixa ele com algo mais simples. Tânia, Mishum Rabi Shmuel, Vetânia, Mishum Rabi Akiva, porém tem uma braita em nome de Rabi Shmuel e Rabi Akiva, que Kol Yisrael Elohim Lo Ta'itzra. Que ele fala que todo Yehudi, ele merece usar esse tipo de roupa. Ou seja, para Yehudi, a gente não vai analisar o status social dele, todo Yehudi, ele merece do bom e do melhor, da melhor coisa que seja. Então a gente não vai tirar como se isso daqui não fosse algo que ele é merecedor disso, e sim, a gente vai deixar ele com o que for. Então a gente vê também que eles consideraram Israel Benem Melachim a ponto de ter uma diferença na Halachá. Havilei Kash, Havilei Zadim, foi dito na Mishnah, se eu tenho gravetos, que estão enfeistes de gravetos ou de palha, etc., quando isso é mukse, quando não é mukse, se eu colhi para usar isso de lenha, é mukse. Se eu colhi isso para usar alimento de animais, não é mukse. Eu falo, Gmará, tá no Rabanan, está escrito na Braita.
Havilei kash, havilei tzim, havilei zradim, certo? São feixes de trigo, de palha, desse tipo de coisa. E mitkinam lemachal behemá, se eu separei eles para alimentar animais com isso, metal telimotam, posso movimentar no Shabat, não é mukse, comida de animal. Vem lá, vem metal telimotam, se não, é proibido, é mukse. רשב"ג אומר, רשב"ג fala, תבלינים הניטלים ביד אחת מותר לטלטלם, בשתי ידיים אסור לטלטלם. רשב"ג fala, olha, mesmo que não seja mukse por si só, se ele é muito pesado, ele é considerado mukse. Algo muito pesado, geralmente no movimento, ele não pode ser movimentado no Shabat, porque geralmente eu falo, olha, aquele negócio lá é muito pesado, deixa ele lá, não vou mexer ele no Shabat. Então, o Rashbag fala, se eu consigo pegar com uma mão só, Beseder, mas se eu preciso usar as duas mãos para movimentar isso, ele é mukse. Havilei Siá, Ezov e Koranit, são três tipos de verduras, o plantinhas, a gente vai ver na continuação, traduções disso na Gemara. Echnissam leitzin nem mistapek mehem beshabat, lemachal behemah mistapek mehem beshabat. Se eu guardei eles no meu armário, no meu celeiro, em algum lugar, como gravetos, como lenha para fogueira, é mukse no Shabat, não posso pegar. Mas se eu guardei eles como comida para os animais, não é mukse. Vekotem beyad veochel. Se eu separei ele para animais, certo? Essas verduras, etc. Separei para animais, eu posso pegar, quebrar pedacinhos com a mão e comer eu mesmo ou alimentar os animais com isso, certo? Não tem problema quebrar. O bilvat shiloiktom bekli, mas não posso usar um utensílio, uma tesoura ou algo do tipo, porque isso daqui é igual eu faço durante a semana, preparar comida para os animais, já que é algo de rola, algo que é feito durante a semana, no Shabat eu devo fazer diferente. Então no Shabat eu posso fazer com a mão, mas não com um cli, uma ferramenta. O molel veochel, o bilvad shelo imlol bekli arbe, divrei Rabi Yehuda. Também eu posso pegar, às vezes tem essas coisas têm sementes ou tem uma casquinha, eu posso limlol, pegar a semente ou o que seja, fazer assim com os dedos, mexer, enrolar ele na mão para tirar a casca. A gente faz com amendoim, algo do tipo. Sabe? Daqui amendoim dá para comer tudo, mas aqui eles tiravam a casca porque a casca não era comestível. Então, eu posso fazer isso para pegar e comer, mas eu não posso pegar uma ferramenta ou alguma coisa para fazer um monte junto, porque quando eu faço muito junto, parece que eu estou fazendo isso para domingo, para segunda, para terça. Então, se tem duas condições, se é uma quantidade grande com um kli, é proibido de acordo com a Bilda. Porque parece que eu estou fazendo toda semana. Chachamim omrim, molel berashei etzbeotav veochel, Rabanan falam que não. Mesmo o que eu quero descascar para comer, eu tenho que descascar isso de forma diferente. Tem que fazer isso berashei etzbeotav, geralmente eles faziam na mão. Eu preciso fazer só nas pontas dos dedos para comer na hora. O bilvat shiloim lol beyado arbe. Mas mesmo com a mão, eu não posso fazer muitos, porque parece que eu estou fazendo isso para durante a semana. Que de acordo com o Ramim, é assim que se faz durante a semana, você faz com a mão, muito, certo? Aparentemente eu tinha uma discussão aqui, como era o normal durante a semana, e baseado nisso, o que é comum durante a semana, fazer para bastante tempo, é proibido fazer no Shabbat. Vechen beamita, vechen bepegam, vechen bechar minei tavlin, assim também em outros tipos de especiarias. Maiamita, que é amita? Ninha. Ninha, não sei se é tipo nana, ou hortelã, algo do tipo. Cia, que é cia que foi trazido aqui atrás? Essa verdura que eu posso, se depende, se eu coloquei para fogueira, se eu guardei ela como lenha para fogueira, é mukse, se é para animal, não é mukse. A maravilha da satri, traduziu isso para o legume da época. Ezov ivrita, kuranit, kuranita, certo? Kuranita shema. Sim, a Gemara está traduzindo esses exemplos de gravetos e legumes que foram trazidos aqui na Braita. Pergunta a Gemara, você me falou que kuranita é kuranita? Certa vez tinha um cara no Shuk vendendo Kuranita, e quando foram ver o que ele estava vendendo um negócio chamado Hashei. Então, Kuranita não é Hashei. Não é Kuranita, não é Kuranita. Kuranita é Hashei, é outra coisa. Ela Siat Satrei, conserta. Siá que apareceu aqui em cima é Satrei, Ezove Avreta, Kuranita é Hashei. De novo, tipos de gravetos, árvores, galhos, legumes, etc. Itmar. Foi dito o seguinte: Basar maliach, uma carne salgada, mutar letaltelo Shabbat. Posso movimentar isso no Shabat, mesmo que seja crua, certo? A carne salgada, mesmo que crua, ela pode ser movimentada no Shabat, porque é igual a carpaccio, que dá para comer, comestível. Basar tafel, mas se está completamente sem sal, sem nada, Ravuna amar mutar letaltelo, Rizamar assur letaltelo.
Ravuna fala que não é mukse, pode movimentar, e Rav Hizda fala que é mukse. Ravuna marmutal telteló, pergunta Gmará, será que Ravuna realmente matir, movimentar isso? Vem Ravuna talmid de Rav, Ravuna ele era aluno de Rav, Verav que Rabiuda se vira lei, e Rav só ver como Rabiuda, deitlei mukse, que ele só vê mukse, então a priori essa carne aqui, que ela não está salgada, não está nada, ela deveria ser mukse. Ravuna é aluno de Rav, que só ver como Rabiuda, que só ver que existe mukse no Shabbat, mukse é algo com muitas alachot, algo hamur, que tem muitas situações que é mukse. Então, porque aqui de repente Ravuna falou que essa carne não é mukse? Responde a Marav, mukse le'achilá savala que Rabiuda, mukse le'taltel savala que Rabi Shimon. Com relação a comer algo que é mukse, ele só vê como Rabiuda, que é proibido. Mas com relação a movimentar algo, ele só vê como Rabi Shimon, que não tem mukse, ele é mais leniente no assunto. Por isso aqui ele liberou. Rav Hizda Marasul le'talteló. Rav Hizda falou que é proibido movimentar essa carne, porque já que não dá para comer ela é crua, sem sal, não está salgada, nada, ela é mukse. Pergunta Gmará, Vera Vitzak Barami, que ela é Rav Hizda. Vechaza, o Baravaza dava cametal, telei mishim shaletu. Lá, pergunta Gmará, certa vez Rav Vitzak Barami estava na casa de Rav Hizda e viu que estavam levando um pedaço de carne de pato de um lugar para o outro, tirando do sol para a sombra, para não estragar. E Rav Hizda falou, Bseder, estou vendo que ia estragar no sol, por isso estão tirando de lá. Ou seja, ninguém se importou, Rav Hizda não se importou que estavam movimentando um pedaço de carne crua. Então, por que lá ele liberou? Fala, não, baravasa é uma carne que ela é mais mole, é mais fácil de comer ela, mesmo crua dá para comer, diferente de outro pedaço de carne que são naturalmente mais duros e não são comestíveis. Então, o ponto aqui é se é comestível ou se não. Se é comestível, não é mukse. Se não é comestível, é mukse. Essa carne de pato era uma carne especial. Tano Rabanan, fala Braita, Dag Maliach Mutal Tarteló. Um peixe salgado pode movimentar ele no Shabat, ele é comestível, mesmo que não seja cozido. Dag Tafé, ela sura Tarteló, mas um peixe que não está salgado é proibido. Basar ben Tafé ben Maliach Mutal Tarteló. E carne, tanto faz se está salgada ou se não, pode movimentar no Shabat. Os Tamaki Rabi Shimon, como Rabi Shimon, tem gente que gorece isso, está entre parênteses, porque tem gente que apaga, mas é ou porque não existe, ou porque não, ou é como Rabi Shimon, que Bichal não tem mukse, fora casos específicos, ou porque não, sim serve para alguma coisa. Tá no Rabanan, fala Braita, metal telim, metal tzamot, mineixo machala kravim. Osso pode ser movimentado no Shabat, tem pedacinhos de osso da carne, pode movimentar isso, porque é comida de cachorro, o cachorro come, não tem problema movimentar. Basar tafoch, mineixo machala chayá. Uma carne que começou a estragar um pouco, também não é mukse, porque tem animais que comem isso. Água que ficou descoberta durante a noite, ou não, acho que aqui não está falando durante a noite, está falando uma água que ficou descoberta durante o dia, que existe, se é num lugar onde tem cobras, que existe a suspeita de que uma cobra pegou um pouco da água e deixou nela no veneno, a priori é proibido de tomar essa água, mas ela não é mukse, porque pode dar para os gatos tomarem disso, certo? Porque isso não prejudica os gatos, o fato é que os gatos comem mesmo cobras, então o veneno da cobra não é prejudicial para o gato. Rashbag Gomer, Kolatzamam Asur Yeshotam, nessa cara. Rashbag fala que não, que Bichal não pode nem deixar essa água em casa, porque essa água ela é prejudicial, ela pode causar doença para a pessoa, você tem que Bichal jogar fora. Ou seja, Tanakama falou que não é muk, você pode movimentar, dá para o gato. Rashbag falou, não, joga fora o quanto antes, isso daqui tem sacanagem, tem perigo, tem que ser jogado fora. Então, paramos por aqui, em breve continuamos.